Atenção, o desaparecimento da Isis é um dos assuntos mais comentados de todo o Brasil, porque a história, ela é muito intrigante. A Isis, ela guardava um segredo da mãe. Na quinta-feira da semana passada, a Isis saiu de casa e não voltou mais. No início, olha só, a polícia pensou que fosse um desaparecimento. Mas agora esse crime é investigado. Não é mais um caso de desaparecimento, se tornou um crime. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, o senhor sabe o tanto quanto é difícil. Adolescentes sempre têm os segredinhos. O Ricardo Vilches voltou à cidade de Tibagi, nos Campos Gerais, para falar com os moradores. O pessoal se uniu, está todo mundo fazendo busca pela jovem, uma cidade linda. Todo mundo se conhece, 20 mil habitantes apenas. Ricardo Vilches, ao vivo, fala comigo agora para poder atualizar essas informações. Ricardo, a notícia é com você. Que nem você falou, né, Matheus? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. É um crime que, por enquanto, está sendo caracterizado como cárcere privado. Por isso que quando nós chegamos aqui em Tibagi, a 200 quilômetros de Curitiba, na região dos Campos Gerais, nós tomamos um susto quando vimos uma movimentação em frente à delegacia que está aqui no fundo. Porque nós vimos não só os policiais, mas também gente aqui da cidade naquela movimentação. E na hora nós já pensamos, encontraram um corpo, deram uma solução para esse caso, que hoje completa 8 dias de desaparecimento. Mas na verdade não, é o envolvimento aqui da comunidade com a formação desses grupos de pessoas que voluntariamente começaram a fazer buscas aqui na região. E para que todo mundo entenda também, né, Furlan? Nós não estamos falando de Curitiba, por exemplo, de um bairro como, vamos falar assim, um bairro pequeno? Vamos falar de um bairro como o Alto da 15 ou Ugulang, que são bairros pequenos, bairros centrais? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um dos maiores municípios do Paraná em extensão. A cidade não é populosa, tem 20 mil habitantes, menos habitantes do que muitos dos bairros de Curitiba, mas em área, em extensão, é enorme. Quando nós chegamos aqui, para você chegar aqui em Tibagi, você tem que pegar a rodovia 277, a rodovia do Café, passa por Ponta Grossa, e aí você chega na BR-153, a Transbrasiliana. E quando a gente pega essa Transbrasiliana, cerca de 50 quilômetros, para chegar até aqui onde nós estamos, Matheus Furlan, você não tem ideia da quantidade de carreirinho, é o que a gente chama, né? Aquelas estradas rurais que dão acesso à fazenda, que dão acesso a sítios, que dão acessos a comunidades rurais. São inúmeros esses acessos que por uma das entradas aqui do município. Então assim, é por isso então que esses grupos de voluntários estão percorrendo toda essa região há pelo menos 3, 4 dias. E aí você vai me perguntar, sim, mas e o que a polícia está fazendo? É por isso que nós estamos aqui na delegacia. É por isso que nós estamos aqui no aguardo de informações da própria Polícia Civil aqui de Tibagi. Porque a gente está no aguardo do seguinte, ontem o delegado já dava uma entrevista para a gente e falava o seguinte, existe um crime de no mínimo cárcere privado, existe um suspeito, uma única pessoa suspeita, um vigilante que nós já mencionamos aqui na reportagem de ontem. Então a gente queria saber, tá, delegado, e agora, a partir de agora, o que vai ser feito? Ele vai ser ouvido novamente? O senhor já tem um resultado dos exames que o senhor pediu para a polícia científica que possam, por exemplo, forçar o senhor, ou pelo menos subsidiar o senhor a fazer um requerimento na justiça? Alguma nova diligência na justiça? Porque quem sabe até o caso de uma prisão preventiva? É o caso disso? Não é o caso? Então todas essas informações, Furlan, já nós vamos trazer aqui no Balanço Geral e inclusive também com entrevistas com as pessoas que estão voltando agora. Eu estou aqui com o Leone, já está... Já a gente volta. O Leone tá com o rádio na mão todo instante aqui, ô Furlan, conversando com as pessoas que estão nessa região de mato, porque lá não tem telefone. Então a gente também nem se aventura aí para essa região, porque a gente não vai ter sinal para fechar aqui essa região. Então a gente está se comunicando com essas pessoas com o velho e bom rádio VHF. É assim que essas pessoas estão se comunicando aqui. E daqui a pouquinho eu volto trazendo essas informações, combinado? Combinado, Ricardo Vilches. Olha, o Balanço Geral, tudo que a gente se compromete a fazer, a gente vai até o fim. O Balanço Geral conversou com a mãe da Isis, o Balanço Geral conversou com a irmã, com a prima. Nós fomos até a casa do principal suspeito. A gente foi lá. Ricardo Vilches bateu palma lá, conversou pela janela com a esposa dele. Este homem aqui que estaria tendo um relacionamento amoroso com a Isis. A Isis, escondendo esse segredo da mãe, fez uma revelação para a irmã. Disse que estava grávida. Foi até a casa do homem. Ele não quis falar.
e a polícia já descobriu, fazendo um rastreio